Olá pessoal, sou o professor João Manuel, sou professor de Biologia e vamos iniciar os nossos estudos da bioquímica. A bioquímica é a área da ciência que estuda as moléculas e reações químicas que sustentam a vida. Ela busca compreender substâncias como proteínas, carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos, vitaminas, a própria molécula de água, sais minerais. Nesse sentido, ela acaba estudando a organização e interação para formar estruturas celulares e regular processos bioquímicos. Nessa área de estudo, existe uma interação de conceitos grandes entre química e a biologia. A bioquímica, portanto, ela vai permitir para a gente explicar desde os funcionamentos bioquímicos das células, bem como os processos metabólicos dos organismos. Sendo assim, essa ciência ela é essencial para aplicações tanto na saúde quanto na área da biotecnologia. Vamos começar nossos estudos na bioquímica? Trazendo como objeto de estudo para a bioquímica, vamos ver alguns componentes importantíssimos nessa ciência. Como, por exemplo, vamos ver como qual a importância da água e os sais minerais no nosso organismo. Vamos ver a importância de carboidratos e lipídios, o que é que eles fazem de tão importante assim para a gente. E aí a gente vai ver a importância devida desses compostos também. As proteínas, qual a importância da proteína no nosso processo fisiológico. Os ácidos nucleicos, que a gente conhece tão bem, que são os formadores da vida, porque eles formam cadeias de DNA e RNA. E vamos ver as vitaminas, que são substâncias importantíssimas que atuam no nosso metabolismo. Bom, aqui a gente vai ver que os estudos da bioquímica eles estão concentrados diretamente nos, nos compostos químicos que vão compor os seres vivos. Daí a gente vai fazer os estudos separados, como compostos que são orgânicos e compostos inorgânicos. Mais à frente a gente vai dizer que os compostos orgânicos são aqueles que possuem carbono na sua estrutura. Muito embora existam exceções, como o CO2, que tem o carbono, mas não é considerado como uma molécula orgânica, e sim inorgânica. Contudo, via regra geral, todo composto que tem carbono a gente classifica como sendo orgânico, exceto algumas exceções, como o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, ácido cianídrico, ácido carbônico, entre outros. Mas esses são exceções. Geralmente a gente faz uma classificação de que teve carbono, geralmente é composto orgânico. E, portanto, as moléculas orgânicas elas são compostas necessariamente de carbono. Bom, quais são as aplicações da bioquímica para a humanidade, para todas as atividades da humanidade? Elas são utilizadas nas indústrias alimentares, na farmacologia com a produção de medicamentos. Elas são utilizadas na fisiologia para os estudos e entendimento dos processos fisiológicos. Elas participam dos processos microbiológicos também, os estudos microbiológicos utilizam muitos conceitos da bioquímica, bem como na agricultura também. E aí os elementos químicos que perpassam todos os estudos da bioquímica possuem um certo nível de representatividade, porque aparecem com mais frequência quando se fala de organismos. E quais são esses elementos? Cerca de 98% dos elementos que mais aparecem nos seres vivos são os chomps. E aí a gente tem um mnemônico para poder lembrar-se de todos os elementos que participam em abundância nos organismos. E o que são os chomps? O C é de carbono, o H de hidrogênio, o O de oxigênio, N de nitrogênio, o P de fósforo e S de enxofre. Quais são as classes desses componentes, desses compostos? A gente vai ver que essas classes que serão estudadas entre compostos que são orgânicos e inorgânicos vai ter uma representatividade, uma porcentagem que a gente vai ver no próximo slide. E como eu já tinha dito antes, os compostos orgânicos que vamos estudar são carboidratos e lipídios, proteínas, ácidos nucleicos e também as vitaminas.
E os inorgânicos que vamos estudar é a água e os sais minerais. Bom, vamos ver aqui uma representação percentual dessas classes de compostos que iremos estudar na bioquímica. Lembrando que isso aqui é uma representação, e essa representação pode variar de organismo para organismo, mas cerca de 80% a gente pode encontrar de água, 10% pode ser de proteína, 5% de lipídio, 2% de carboidrato, 2% de ácido nucleico e 1% de outras substâncias. Novamente lembrando, essa distribuição percentual ela pode variar de organismo para organismo. Bom, a primeira substância estudada pela bioquímica que vamos ver hoje aqui é a água, que, como eu já disse antes, é uma substância inorgânica. E a água, ela tem a sua importância porque ela é a molécula mais abundante nos sistemas fisiológicos e desempenha um papel central nos estudos bioquímicos. Suas propriedades físico-químicas, como a polaridade de formar ligações de hidrogênio, fazem dela um excelente solvente, permitindo a dissolução e o transporte de diversas substâncias no meio celular. Além disso, ela participa diretamente de reações metabólicas e contribui para a manutenção da estrutura e do funcionamento das biomoléculas, sendo essencial para a vida. A água, a água, ela é importante porque ela participa de vários processos metabólicos, como já foi dito anteriormente. Então, a molécula de água, ela é uma molécula inorgânica, como eu disse, porque ela não tem em sua constituição moléculas de carbono, ao contrário dos compostos orgânicos, que têm uma abundância muito grande de carbono. Ela é muito abundante nos seres vivos e, dependendo do tipo de organismo e da idade, a gente vai dizer o percentual de água que está dentro daquela estrutura, seja um organismo ou seja um órgão, uma parte do organismo. Por exemplo, em plantas, se você for considerar, quando você olha a semente, ela tem uma quantidade de água muito inferior ao percentual de uma planta adulta. No ser humano, por exemplo, em recém-nascidos, em bebês, tem uma concentração de água muito maior do que a concentração de água em organismos mais envelhecidos. A água viva, ela tem cerca de 99% de água. A constituição é cerca de 99%. Perceba que, dependendo do organismo e dependendo da estrutura que está sendo avaliada, a gente vai ter diferença de percentual de participação de água no organismo. Quais as características importantes para colocar a água como sendo o bambambam da bioquímica, vamos dizer assim? Ela é importante porque ela participa de todos os processos, inclusive da manutenção da vida e da presença da vida aqui na Terra. Afinal de contas, a água é sempre o precursor da formação da vida. Quando se procura vida em outro planeta, procura-se a molécula de água, de tão importante que ela é para a vida. Ela está presente nos três estados que a gente mais conhece da matéria: sólido, líquido e gasoso. Quando você olha para a molécula de água, você percebe que a angulação entre dois hidrogênios ligados ao oxigênio tem cerca de 104,5 graus. A molécula de água ela é polar, porque ela tem dois polos distintos, devido à eletronegatividade dos elementos que constituem a molécula. A gente sabe que existe uma molécula de oxigênio e duas de hidrogênio. A molécula de oxigênio estudada pela química é uma molécula mais eletronegativa, ou seja, tem a tendência a puxar os elétrons para perto de si. Já em relação ao oxigênio, o hidrogênio ele é menos eletronegativo. E aí ele, disputando o elétron com o oxigênio, tende a deixar o elétron da sua eletrosfera e ir em direção ao oxigênio, devido à sua eletronegatividade ser mais baixa do que ao oxigênio. Dessa forma, a gente vai ter uma polaridade do hidrogênio em relação ao oxigênio.
como ele cede essa nuvem eletrônica para o oxigênio, diz-se que o hidrogênio tem uma polaridade positiva. E o oxigênio, como ele puxou essa nuvem eletrônica para perto de si, devido à sua eletronegatividade, diz-se que ele está com o polo negativo. Avaliando a molécula de água, percebemos, portanto, como eu falei antes, que esses elementos aqui presentes, tanto o oxigênio como o hidrogênio, possuem eletronegatividade distinta. E aí vai ter uma tendência maior ou não de atrair a nuvem eletrônica para perto de si. O oxigênio, como eu disse, ele tem uma eletronegatividade mais alta e, portanto, ele tende a atrair a nuvem eletrônica para perto de si, tornando ele um polo negativo. O hidrogênio em relação ao oxigênio tem uma eletronegatividade menor. E aí ele tende a ceder essa nuvem eletrônica para ir para perto do oxigênio. E aí ele vai ter uma polaridade positiva. Quando eu tenho essas duas polaridades, positiva e negativa, devido ao movimento da nuvem eletrônica para um dos elementos que constituem a molécula, a gente vai dizer que essa molécula é polar, certo? Aqui a gente percebe também a angulação que se faz entre os dois hidrogênios quando ligado ao oxigênio, que é cerca de 104,5 graus. A interação, a ligação entre esses dois elementos, hidrogênio e oxigênio, é uma ligação muito forte chamada ligação covalente. E quando a gente tem a interação entre uma molécula de água com a outra molécula de água, interagindo os núcleos de hidrogênio de uma molécula com oxigênio da outra molécula, a gente diz que tem uma formação de ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio. E aí, como a gente já viu, essa ligação ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio é importantíssima para os processos de dissolução de substâncias na água. Aqui nesse slide vamos ver a importância da água, pontos importantes na realidade da água para os estudos bioquímicos. A água ela atua como solvente universal, porque dissolve grande variedade de substâncias, como sais, minerais, carboidratos, gases. Dependendo da solubilidade, ela vai dissolver devido àquela estrutura que eu falei para vocês das ligações ponto de hidrogênio ou ligação de hidrogênio, exceto em situações em que as moléculas são estritamente apolares, como os lipídios. Aí não tem o que se fazer. Essas moléculas são insolúveis em água e precisam ser solúveis em um solvente apropriado para elas, que são os solventes apolares. E dessa forma, os lipídios vão atuar na dissolução de solventes lipossolúveis. Elas são importantíssimas, a água é importantíssima para o meio de reação química. A maioria das reações acontecem na presença de água. E aí a gente vai ter as reações de hidrólise. O transporte de substância, ela se faz muito pela água. E aí é importante a água nesse processo de transporte de substância dentro dos organismos. A regulação térmica também é um papel importante porque evita o superaquecimento dos organismos. A gente vai ver um pouco mais à frente que existem algumas estruturas químicas que elas não podem sofrer muita variação de temperatura. Elas precisam estar numa temperatura fixa, mais ou menos, uma temperatura ótima, para poder ter a ação específica, uma ação potencializada. As proteínas, por exemplo, elas precisam de um certo grau de temperatura para poder agir. Se ela tiver muito abaixo, ela fica inativada. Se ela tiver a temperatura tiver muito acima, ela desnatura e aí perde a sua função biológica. Há também a participação em reações químicas. Por exemplo, a hidrólise vai ocorrer nesses processos de reação química. Bom, a gente fica por aqui para a aula não ficar muito grande. E aí, na próxima aula, a gente dá continuidade aos estudos da bioquímica, falando sobre a molécula de água. Até a próxima!